Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Tony TTT. E hoje nós iremos falar sobre a história da Old Par. É isso mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Antônio e lhes convido a escutar um pouco a história da Old Par. Roda a vinheta. Quando nós falamos da história da Old Par, tem aquele negócio na nossa cabeça. Eu acho que a história da Old Par é igual, o nome do criador é igual ao nome da logo do whisky, mas não é bem assim. Assim como a Jack Daniel é o seu próprio criador, tem o seu próprio nome na garrafa. Como a Johnny Walker, o nome do whisky é Johnny Walker, então o criador também o nome é Johnny Walker. Mas a Old Par não é bem assim, é totalmente diferente. Como funciona? O nome dos criadores da Old Par não tem nada a ver com o nome Old Par. Até então, os nomes dos criadores da Old Par vêm dos londrinos, dos irmãos Grayles, que se chama James e Samuel. E eram os caras que trabalhavam com um ramo de whisky, né? Blends de whisky. Nessa época o whisky ainda estava engatilhando, ainda era um bebê. Em 1871, eles vieram criar o seu primeiro blend whisky, chamado de Grayles Brother Blender. Seu primeiro nome, como conhecido, foi em 1871, seu primeiro whisky. Se sentiram inspirados e começaram a produzir seu whisky e querer incentivar o mercado a consumir os whisky que eles produziam. Só que naquela época os whisky ainda não era legalizado, né? Era meio que uma forma ilegal você fazer esse tipo de processo, que era tudo um processo que era o início do whisky. 1871, é claro, né? Mais um fato interessante, quando foi em 1909 eles resolveram batizar seu whisky de 12 anos de Ancient Old Par, ou seja, já vai o segundo nome para poder chegar ao resultado de Old Par. Então, em 1909 eles criaram o nome de Ancient Old Par e daí por diante eles não demoraram muito para poder fazer a sua exportação de whisky. Então, em 1916, eles fizeram sua primeira exportação. Mandaram para onde? Para o Japão. É mesmo, para o Japão. E daí por diante, eles fizeram sua primeira exportação e aí começou o seu sucesso. Mas, em 1925, a empresa veio a mudar de mão, passou a ser mudar de dono. Era da então chamada de McDonald Grayles, né, era dos irmãos Grayles, que era da McDonald Grayles e Williams. Foi adquirido pela Distillery Company, que mais tarde se tornaria da cervejaria irlandesa Guinness. A Guinness veio a comprar a marca da whisky Old Par. Em 1941, o nome whisky foi oficialmente, ou seja, a terceira vez o whisky veio ser alterado de Ancient Old Par para Grand Old Par, onde que a gente conhece hoje aquela slogan diferenciada com a garrafinha baixinha, gordinha, quadradinha marrom, né? Então, aí veio outro fato curioso. Na época das guerras, né? Ele continuou sendo feitas as exportações, só que de maneira mais sigilosa. A Colômbia se tornou o maior mercado de comercialização de uísque. Ela representava na época 2,5 milhões de garrafas por ano, né? Aproximadamente 50% do mercado de uísque no país. Em 1979, a McDonald Grayles ela veio a receber um prêmio, né? Recebeu um prêmio pelo rei, né? Reconhecimento pelo rei, chamado de Ken Ward pelos incríveis feitos pelas exportações de Grand Old Par. Mas Antônio, me diga uma coisa, se o nome dos criadores é James e Samuel, que deu início à partida da whisky Old Par, de onde vem o nome Old Par? Pois é, vou contar aqui para você. O nome Old Par eles tiraram de uma história que eles se encontraram, né? Que
O nome do cara que eles se inspiraram, o nome dele é Thomas Parr, um escocês, né? Que teria vivido 152 anos e 9 meses. Né? Uma história cheia de lendas, né? Uma história de lenda, pitadas de lendas. É bem interessante. É, o uísque veio a ter sucesso depois que eles criaram, resolveram colocar o nome Old Parr em homenagem a esse homem que teria vivido 152 anos e 9 meses. Mas então, me conte um pouco a história desse homem. Era um homem, né? Um camponês comum, outrora um camponês comum que ele vivia de, adivinha, ele vivia de leite talhado e queijo estragado. Como é que pode um negócio desse, né? Mas ninguém se sabe, né? Muito curioso, cheio de fatos e curiosidades que a gente não, que a gente desconhece. Mas ele era um camponês comum que iria viver de leite talhado e queijo estragado. É cheio de pitada de lenda mesmo. Ele teria tido um caso, né, extraconjugal antes, depois de 100 anos, mas aí aos 122 anos sua esposa veio a falecer. Aos 122 anos ele veio a se casar novamente, né? Quando a sua esposa veio a falecer, quando ele tinha 100 anos, sua esposa faleceu. E aos 122 anos ele teve um caso, resolveu se casar com sua amante. E daí por diante ele foi para Inglaterra. O cara foi tão reconhecido pela sua longevidade que ele acabou sendo reconhecido pelo rei Charles I, né? E depois da sua morte ele foi sepultado no cemitério dos famosos, né? Na mística abadia, que era um cemitério que é reservado para as pessoas de grande importância na sua terra, que eram atores famosos, grandes proeminências, ministros e até mesmo reis e rainhas que poderiam ser enterrados nesse cemitério. E ele ganhou tamanha notoriedade que ele foi sepultado como uma celebridade. Mas tinha médicos que não concordavam com aquilo, com aquele tipo de vida, né? E após sua morte, ele foi doado para esse médico chamado de William Harvey. William Harvey não se contentou com a vida longa que ele teve e acabou fazendo experiência, fazendo autópsia do corpo de Thomas Parr, e veio a descobrir que os órgãos deles aparentavam menos idade do que era falado. Que provavelmente ele tenha pegado a certidão de nascimento do seu avô e usado como sua própria. Então deixou essa dúvida, né? Eu não estava lá, só tive minhas pesquisas para poder chegar a esse resultado e compartilhar aqui com vocês. E deixando aqui a frasezinha que o Old Parr sempre usou de início, né? Que é o whisky, um caso de sucesso silencioso. Bastante gente hoje em dia, até hoje, eu trabalho no supermercado, né? Eu vendo esse produto na loja do trabalho. Ele é um whisky que representa o símbolo da vida bem vivida, assim como diz o seu slogan: garrafinha quadradinha, curtinha e marronzinha. É isso aí, pessoal, a história da Old Parr é esse, passando para vocês que o criador não tem nada a ver, não tem nenhum nome na garrafa, né? Que é os irmãos Grayles, e quem tem a maior parte hoje, faz o seu show até hoje ainda, é o Old Parr, Grand Old Parr. Obrigado, pessoal, por me acompanhar até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Tony TTT e deixar aquele seu like, beleza? Até o próximo vídeo e tchau.